Poucas pessoas percebem isso, mas os 10 mandamentos não começam com uma ordem. Eles começam com uma revelação. Antes de qualquer não farás, Deus se apresenta. Ele não surge como um legislador distante, mas como um Deus que liberta, que resgata e que conduz. A maioria aprende os mandamentos como regras rígidas, decoradas na infância e esquecidas na vida adulta. No entanto, o que quase nunca é ensinado é que essas palavras nasceram em um contexto de cuidado, não de controle. Se os mandamentos fossem apenas proibições, Deus poderia tê-los resumido em uma única frase. Ainda assim, ele escolheu falar um por um, tocando áreas específicas do coração humano. Isso revela algo profundo. Cada mandamento responde a uma ferida antiga da humanidade. Cada limite foi colocado exatamente onde o ser humano mais se perde quando caminha sozinho. Nada ali é aleatório. Nada é excessivo. Tudo é intencional. Neste vídeo, você não vai ouvir uma lista fria de leis. Você vai entender por que Deus entregou cada mandamento e o que acontece quando eles são ignorados, mesmo sem perceber. Vai descobrir que os mandamentos não existem para afastar o homem de Deus, mas para protegê-lo de si mesmo. Eles não foram dados para um povo escravizado, mas para um povo recém-liberto. Isso muda tudo. Ao longo deste conteúdo, cada mandamento será apresentado como uma resposta divina a um conflito humano que continua atual. Idolatria, ansiedade, excesso de trabalho, quebra de vínculos, violência silenciosa, infidelidade, injustiça, mentira e insatisfação. Todos esses temas estão presentes hoje, talvez mais do que nunca. Deus não falou apenas para um povo no deserto. Ele falou para o coração humano em todas as gerações. Há um motivo pelo qual esses mandamentos atravessaram séculos sem perder relevância. Eles não envelhecem porque tratam da essência do ser humano. Muitos conhecem os textos, mas poucos conhecem o propósito. Muitos citam os mandamentos, mas poucos entendem o amor que existe por trás de cada limite. Se você permanecer, vai perceber que os mandamentos não são muros que aprisionam, mas cercas que protegem. Eles não diminuem a liberdade, eles a preservam. Eles não afastam Deus do homem, eles aproximam o homem de Deus. O que será revelado aqui não muda apenas a forma de ler a Bíblia, muda a forma de enxergar Deus. Este não é um conteúdo para ser ouvido com pressa. É um chamado à compreensão, porque quando se entende por que Deus falou, a obediência deixa de ser peso e se torna resposta. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Este primeiro mandamento não fala de comportamento externo, fala de posição interior. Deus começa estabelecendo prioridade porque sabe que tudo o que ocupa o primeiro lugar no coração passa a governar decisões, sentimentos e caminhos. Antes de qualquer regra sobre ações, ele toca na raiz. Quem governa o coração governa a vida. Por isso, este mandamento não é uma ameaça, é um alerta de amor. Quando Deus diz para não ter outros deuses diante dele, ele não está falando apenas de imagens, está falando de dependência. O coração humano sempre se apoia em algo. Quando não se apoia em Deus, se apoia no dinheiro, no reconhecimento, no controle, na própria força ou até no medo. Esses deuses não exigem templos visíveis, mas exigem obediência silenciosa. Eles ditam o ritmo da vida e cobram caro quando falham. Ele sabe que aquilo que ocupa o lugar de Deus promete segurança, mas nunca entrega descanso. Ela percebe que quanto mais tenta controlar tudo, mais ansiosa se torna. O coração passa a viver em constante vigilância, tentando sustentar o que não foi feito para carregar. Deus, ao contrário, não toma. Ele sustenta. Não exige sacrifício de identidade. Ele restaura. Este mandamento protege o coração da fragmentação. Quando Deus não é o centro, o interior se divide. Uma parte confia, outra teme. Uma parte acredita, outra se desespera. Deus chama para a unidade interior. Quando ele ocupa o primeiro lugar, as outras áreas encontram equilíbrio. Trabalho,
Relacionamentos, sonhos e responsabilidades deixam de competir entre si porque passam a se alinhar. Há uma idolatria moderna que raramente é reconhecida. Não se ajoelha diante dela, mas se sacrifica por ela. O excesso de trabalho, a busca constante por aprovação, a necessidade de estar sempre certo. Tudo isso pode ocupar o lugar de Deus sem perceber. O coração começa a medir valor por desempenho e perde a noção de identidade. Deus estabelece este mandamento para lembrar quem o ser humano é antes do que ele faz. Ele não começa dizendo o que o homem deve fazer, mas em quem deve confiar. Isso revela o caráter de Deus. Ele sabe que, se a fonte estiver errada, o restante se corrompe. Quando Deus é colocado em segundo plano, até coisas boas se tornam opressoras. Quando Ele é o primeiro, até os desafios se tornam suportáveis. Este mandamento também revela um Deus que deseja relacionamento, não concorrência. Ele não disputa espaço, Ele orienta. Não força a adoração, Ele convida. Colocar Deus em primeiro lugar não significa abandonar o mundo. Significa viver no mundo sem ser governado por ele. O coração encontra descanso quando reconhece que não precisa de múltiplos salvadores. Quando este mandamento é compreendido, a fé deixa de ser obrigação e se torna confiança. A vida deixa de ser uma corrida sem fim e se transforma em caminho. Deus não pede exclusividade por ciúme humano, mas por cuidado divino. Ele sabe que nenhum outro Deus consegue sustentar aquilo que promete. Só Ele é fonte que não falha. Segundo mandamento: não farás imagens para adorar. Este mandamento toca em uma necessidade profunda do coração humano, o desejo de controlar aquilo em que confia. Desde os tempos antigos, o ser humano tenta transformar o divino em algo visível, manipulável e previsível. Deus, ao proibir a criação de imagens para adoração, não está rejeitando a arte nem a beleza, mas protegendo o coração de reduzir o infinito a algo que cabe nas mãos. Sempre que Deus é moldado à imagem humana, ele deixa de ser Deus e passa a ser projeção. A imagem oferece conforto porque parece tangível. Ela dá a sensação de proximidade, de domínio. O problema é que, ao transformar Deus em objeto, o homem inverte a relação. Em vez de ser transformado por Deus, tenta transformá-lo em algo que possa administrar. Este mandamento revela um Deus que se recusa a ser domesticado. Ele não cabe em formas fixas porque está vivo, presente e ativo. Ele sabe que o coração humano prefere o previsível ao verdadeiro. Uma imagem não confronta, não corrige, não chama a mudança. Ela permanece imóvel enquanto a vida segue. Deus, ao contrário, fala, orienta, corrige e conduz. Adorar imagens é escolher segurança falsa em vez de relacionamento real. É trocar a voz viva por um símbolo silencioso. Este mandamento também protege contra uma fé superficial. Quando a adoração se concentra em objetos, rituais ou representações, o coração se distancia da essência. A fé se torna mecânica, repetitiva, vazia de transformação. Deus deseja ser conhecido, não apenas representado. Ele quer presença, não substitutos. Ele sabe que o ser humano tende a criar versões de Deus que confirmam seus próprios desejos. Um Deus que não confronta o ego, que não exige mudança, que se adapta às vontades humanas. Este mandamento impede essa distorção. Ele preserva a santidade de Deus e a integridade da fé. Deus não se adapta ao homem. O homem é chamado a se alinhar a Deus. Há também uma aplicação silenciosa e atual neste mandamento. Quantas vezes Deus é reduzido a uma ideia conveniente, a um discurso usado apenas quando convém? Quantas vezes ele é lembrado apenas em momentos de necessidade, como se fosse um objeto de recurso rápido? Isso também é uma forma de imagem. Uma imagem mental que limita quem Deus é. Deus se apresenta como invisível não para se esconder, mas para ser buscado com o coração inteiro. A verdadeira adoração não depende do que se vê, mas de quem se confia. Quando o coração aprende a adorar sem imagens,
Ele aprende a caminhar pela fé e não pelo controle. Isso exige maturidade espiritual. Este mandamento ensina que Deus deseja intimidade, não simplificação. Ele não quer ser reduzido para caber no entendimento humano. Ele quer expandir o coração humano para conhecê-lo de forma verdadeira. Quando Deus é mantido em sua grandeza, o coração se mantém humilde. Ao obedecer este mandamento, a fé se torna viva. O relacionamento se aprofunda. O coração deixa de buscar símbolos de segurança e passa a confiar na presença real de Deus. Ele não se vê, mas se experimenta. Ele não se controla, mas se conhece. E nisso, o ser humano encontra liberdade verdadeira. Terceiro, mandamento: não tomarás o nome de Deus em vão. Este mandamento vai muito além das palavras pronunciadas. Ele trata do peso espiritual de representar Deus com a própria vida. Tomar o nome de Deus em vão não é apenas citá-lo de forma descuidada, é invocá-lo sem compromisso. É usar sua autoridade sem viver sua verdade. O nome, nas Escrituras, carrega identidade, caráter e presença. Quando Deus entrega seu nome ao homem, ele confia algo sagrado. E tudo o que é sagrado exige responsabilidade. Deus sabe que o ser humano tem a tendência de usar palavras para legitimar escolhas. Quando o nome de Deus é colocado sobre atitudes que não refletem seu caráter, ocorre uma ruptura profunda. Ele não se associa ao erro, à mentira ou à injustiça. Ainda assim, muitos usam o nome de Deus como argumento, como escudo, como justificativa. Este mandamento surge para proteger o coração de uma fé incoerente. Ele percebe que há pessoas que falam muito de Deus, mas vivem como se ele não estivesse presente. Ela escuta o nome de Deus sendo repetido, mas não vê transformação. Essa distância entre discurso e prática gera descrédito espiritual. O nome de Deus perde peso quando é usado sem reverência. Deus não se cala por fraqueza. Ele se afasta por santidade. Este mandamento também protege o coração de usar Deus apenas quando convém. Invocar o nome de Deus em momentos de crise e ignorá-lo nas decisões diárias é uma forma sutil de tomá-lo em vão. Deus não deseja ser lembrado apenas como último recurso. Ele deseja ser reconhecido como Senhor em todo o caminho. Há um perigo silencioso quando o nome de Deus se torna comum demais. O coração deixa de tremer diante da sua presença. A fé se torna casual. O sagrado vira hábito. Deus estabelece este mandamento para preservar o temor, não o medo, mas a consciência de que Ele é santo. Quando o nome de Deus é tratado com reverência, a vida se ajusta. Ele entende que carregar o nome de Deus significa refletir seu caráter. Quem diz crer, representa. Quem invoca, testemunha. Por isso, este mandamento não é censura da fala, é alinhamento da vida. Deus não quer apenas ser citado, quer ser revelado através das atitudes. Tomar o nome de Deus em vão também acontece quando se promete em seu nome aquilo que não se pretende cumprir, quando se espiritualiza decisões egoístas, quando se usa Deus para manipular pessoas. Tudo isso fere a essência da fé. Deus não compactua com jogos espirituais. Este mandamento chama a integridade. Ele convida o coração a alinhar palavras e ações. Quando isso acontece, o nome de Deus volta a ter peso, autoridade e verdade. A fé deixa de ser ruído e se torna testemunho silencioso. Ao compreender este mandamento, o coração aprende a falar menos e viver mais. Aprende que honrar o nome de Deus é refletir sua luz no cotidiano. Deus não busca defensores de discurso, mas portadores de presença. Quando o nome de Deus é honrado na vida, ele é glorificado sem necessidade de palavras vazias. Quarto mandamento: descansar no sétimo dia e dedicar esse dia a Deus. Este mandamento revela algo que muitos ignoram. Deus se preocupa com o ritmo da alma. Antes mesmo de falar sobre erros morais, ele estabelece um limite para o trabalho e um espaço para o descanso. Não porque o homem fosse fraco demais para produzir, mas porque foi criado para viver em comunhão. O descanso não nasce da exaustão, nasce da ordem.
Deus não esperou o ser humano adoecer para prescrever pausa. Ele instituiu o descanso como princípio de vida. Quando Deus chama o homem a separar um dia, Ele não está pedindo inatividade, mas reposicionamento. O descanso bíblico não é fuga do mundo, é retorno ao centro. É o dia em que o coração lembra quem sustenta tudo. Ele sabe que, sem pausa, o homem começa a acreditar que tudo depende de si. O excesso de trabalho se transforma em idolatria silenciosa. A produtividade passa a definir valor. O coração perde sensibilidade espiritual. Ele observa que quando o descanso é negligenciado, a alma começa a adoecer antes do corpo. A pressa se torna constante. A mente não silencia. A oração vira obrigação. O coração se acostuma a viver em alerta. Deus estabelece este mandamento para quebrar esse ciclo. O descanso devolve ao homem a consciência de limite e a confiança no cuidado divino. Santificar o dia de descanso não significa apenas parar atividades, significa separar o tempo para Deus. É permitir que a vida não seja apenas execução de tarefas, mas relacionamento. Ele chama o homem a lembrar que é criatura antes de ser produtor. Ela entende que descansar não é perder tempo, é reconhecer dependência. Este mandamento também revela um Deus que não explora. Diferente dos sistemas humanos, Deus não mede valor por desempenho contínuo. Ele convida ao descanso porque sabe que o coração precisa de espaço para ser restaurado. Quando o descanso é ignorado, até coisas boas se tornam pesadas. Quando é honrado, até os dias difíceis se tornam suportáveis. Há quem sinta culpa ao descansar. Há quem confunda descanso com preguiça. Deus corrige essa distorção. O descanso santificado é ato de fé. É declarar com o tempo que Deus governa. É confiar que o mundo não desmorona quando se para. Esse é um dos maiores testes de confiança. Ele sabe que o coração humano tende a se perder na rotina. O descanso interrompe o automático. Ele cria espaço para ouvir, refletir, alinhar. Sem esse espaço, a fé se torna funcional, mas não transformadora. O coração continua ocupado, mas não nutrido. Este mandamento protege o ser humano da autodestruição disfarçada de responsabilidade. Ele impede que o homem se torne escravo da própria produção. Deus não quer apenas resultados, quer presença. O descanso reorienta o olhar, restaura a gratidão e fortalece a confiança. Quando este mandamento é vivido, a vida ganha ritmo saudável. O coração aprende a alternar esforço e entrega. Ele trabalha com diligência, mas descansa com fé. Esse equilíbrio não nasce da disciplina humana apenas, nasce da obediência espiritual. Deus ensina que quem sabe parar, sabe continuar. Quinto mandamento: honrar teu pai e tua mãe. Este mandamento ocupa uma posição estratégica, porque faz a ponte entre o relacionamento com Deus e o relacionamento com as pessoas. Ele é o primeiro que traz uma promessa associada, revelando que a forma como se lida com a autoridade na origem influencia a estabilidade ao longo da vida. Honrar pai e mãe não é apenas um gesto moral, é um princípio espiritual que sustenta a estrutura interior do ser humano. Honra não é concordância cega, nem aprovação de erros. Honra é reconhecimento de lugar. É entender que existe uma ordem estabelecida que precede a vontade individual. Deus sabe que o coração humano tem dificuldade em lidar com limites e correções. Quando a autoridade é rejeitada na base, a vida tende a se tornar instável no topo. A pessoa cresce, mas carrega conflitos não resolvidos que afetam escolhas, relacionamentos e a forma de enxergar Deus. Ele observa que muitos buscam cura espiritual sem tocar nas raízes familiares. Ela percebe que a inquietação persiste mesmo com fé ativa. Deus aponta para a honra, porque sabe que ali há feridas profundas. A quebra da honra gera ressentimento, rebeldia silenciosa e dificuldade em confiar. Esses efeitos não ficam restritos ao passado, eles se manifestam no presente. Honrar pai e mãe não significa negar a dor. Significa não permitir que a dor governe. Deus não pede que o coração finja que nada aconteceu. Ele chama para uma postura que liberta,
A honra não absolve erros, mas rompe cadeias. Quando o coração escolhe honrar, ele se desprende do peso de carregar julgamentos constantes. Isso traz leveza e maturidade espiritual. Este mandamento também ensina sobre continuidade. Pais representam origem. Honrar a origem é reconhecer que a própria vida não começou sozinha. Esse reconhecimento gera gratidão, mesmo em contextos difíceis. Deus conecta a honra com longevidade porque um coração que honra vive com menos conflitos internos. Ele não se desgasta em batalhas constantes contra o passado. Há uma consequência silenciosa quando a honra é desprezada. A pessoa passa a questionar toda a autoridade. Ela resiste a orientações, rejeita correções e confunde liberdade com isolamento. Deus estabelece este mandamento para proteger o coração dessa ruptura. A honra organiza a vida por dentro. Ele sabe que o modo como se enxerga os pais influencia a forma como se enxerga Deus. Quando a figura de autoridade é vista apenas como opressora, a fé se torna defensiva. O coração se fecha. Honrar não idealiza, mas reconhece que Deus age mesmo através de pessoas imperfeitas. Este mandamento convida à maturidade. Ele chama o coração a sair da posição de vítima permanente e assumir responsabilidade pela própria caminhada. Honrar é escolher não perpetuar ciclos de dor. É interromper padrões que atravessam gerações. Quando este mandamento é vivido, a vida encontra base firme. As relações se tornam mais saudáveis. O coração se fortalece porque não vive em guerra com a própria história. Deus promete longevidade não apenas em anos, mas em qualidade de vida. A honra constrói um interior estável, onde a paz pode habitar. Sexto mandamento: não matarás. Este mandamento é frequentemente entendido apenas como a proibição do ato físico de tirar uma vida. No entanto, Deus fala aqui de algo muito mais profundo. Ele se refere à preservação da vida em todas as suas dimensões. Antes que a morte se manifeste em ações, ela costuma nascer no coração, nas palavras e nas intenções. Deus estabelece este mandamento para proteger a vida desde sua raiz mais silenciosa. A Bíblia revela que a violência começa muito antes do gesto extremo. Ela se inicia na indiferença, no desprezo, no ódio alimentado em silêncio. Quando o coração permite que a ira se torne permanente, algo começa a morrer por dentro. Relações são destruídas, identidades são feridas, esperanças são sufocadas. Deus vê esse processo invisível e o confronta com um limite claro. Ele sabe que palavras podem matar reputações, que atitudes podem matar sonhos, que omissões podem matar vínculos. Quantas vezes a vida é retirada sem sangue, sem manchetes, sem julgamento público? Pessoas são anuladas pela rejeição, pelo abandono, pela humilhação. Deus não ignora essas mortes silenciosas. Este mandamento se estende a todas elas. Ela percebe que o ressentimento prolongado consome energia vital. Ele observa que a raiva guardada endurece o coração. Deus chama a preservação da vida justamente porque sabe que o coração humano tende a ferir quando está ferido. Sem limites claros, a dor se transforma em arma. Este mandamento interrompe esse ciclo. Ao dizer, não matarás, Deus afirma que a vida é sagrada porque Ele é a fonte da vida. Nenhum ser humano tem autoridade para decidir quem merece viver plenamente e quem deve ser silenciado. Quando esse limite é ultrapassado, o homem assume um lugar que não lhe pertence. Deus protege a humanidade de si mesma ao estabelecer este princípio. Este mandamento também confronta a indiferença. Matar não é apenas agir contra, é também deixar morrer. Ignorar o sofrimento do outro, fechar os olhos para a injustiça, normalizar a dor alheia. Tudo isso corrói o valor da vida. Deus chama para a responsabilidade, Ele chama para cuidado. Jesus aprofunda este mandamento ao ensinar que o ódio já carrega em si a semente da morte. Isso não é condenação, é revelação. Deus mostra que o coração precisa ser guardado. Quando o interior é cuidado, as ações se ajustam. Quando o interior é negligenciado, o dano se espalha. Este mandamento convida à reconciliação, ao perdão
e a preservação da dignidade humana. Ele não pede perfeição, pede consciência. Ele chama o coração a escolher a vida, mesmo quando ferido. Essa escolha não é fácil, mas é libertadora. Quando este mandamento é vivido, a vida floresce ao redor. Relações são restauradas, ambientes se tornam mais seguros, o coração se torna menos pesado. Deus não apenas proíbe a morte, ele promove a vida. Ele protege aquilo que ele mesmo criou. 7º mandamento: não cometerás adultério. Este mandamento não trata apenas de fidelidade conjugal. Trata da preservação da aliança. Deus fala aqui sobre compromisso, confiança e integridade relacional. O adultério é a quebra de um pacto, mas antes de acontecer no corpo, ele começa no coração. Ele nasce quando a fidelidade deixa de ser valor e passa a ser opção. Deus estabelece este mandamento porque sabe que a ruptura da aliança fere profundamente a alma humana. A fidelidade não é apenas um acordo social, é um reflexo do próprio caráter de Deus. Ele é fiel em tudo o que promete. Quando o ser humano quebra alianças, ele distorce essa imagem. O adultério não destrói apenas um relacionamento. Ele abala a confiança, gera insegurança e cria feridas que se estendem para além dos envolvidos. Deus vê o impacto coletivo da infidelidade e intervém com um limite claro. Ele observa que muitos tratam o desejo como algo incontrolável. Ela escuta que seguir impulsos é sinal de autenticidade. Deus confronta essa ideia. O desejo não foi criado para governar, foi criado para ser orientado. Quando o desejo assume o controle, o amor se perde. O mandamento protege o amor da tirania do impulso. Este mandamento também revela que a aliança exige cuidado contínuo. A infidelidade raramente acontece de forma repentina. Ela se constrói em pequenas concessões, em distâncias emocionais, em diálogos interrompidos. Deus chama a atenção para a raiz, não apenas para o ato. Ele ensina que cuidar do coração é proteger o relacionamento. Há uma dimensão espiritual profunda na fidelidade. A aliança humana reflete a aliança divina. Quando o compromisso é quebrado, algo se rompe na percepção de segurança e pertencimento. Deus não estabelece este mandamento para restringir prazer, mas para proteger a profundidade do vínculo. Relações superficiais geram vazios profundos. Ele sabe que a infidelidade gera culpa, vergonha e afastamento. O coração passa a viver dividido. Uma parte deseja manter a aparência, outra carrega o peso da incoerência. Deus oferece este mandamento como proteção contra essa fragmentação interior. A fidelidade traz unidade ao coração. Este mandamento também se aplica à fidelidade interior. Quantas vezes o coração se compromete e depois se distrai? Quantas promessas são feitas e abandonadas? Deus chama para a coerência entre o que se assume e o que se vive. Essa coerência gera paz. Ao obedecer este mandamento, o amor amadurece. Ele deixa de ser apenas sentimento e se torna decisão. A fidelidade sustenta o relacionamento nos dias difíceis. Ela cria segurança emocional e espiritual. Deus honra alianças porque Ele mesmo é Deus de alianças. Quando este mandamento é compreendido, a fidelidade deixa de ser peso e se torna proteção. O coração entende que escolher permanecer é escolher profundidade. Deus não quer apenas evitar a traição, Ele quer preservar o amor verdadeiro. Onde a fidelidade é honrada, a vida se fortalece. 8º mandamento: não furtarás. Este mandamento revela um princípio que vai muito além do ato de tirar algo material de alguém. Deus fala aqui sobre justiça, integridade e respeito pelo limite do outro. O furto começa quando o coração perde a consciência de que tudo tem origem em Deus. Quando o ser humano acredita que precisa tomar para sobreviver, ele se afasta da confiança e entra na lógica da escassez. Deus sabe que o furto nasce antes da ação. Ele começa na comparação, no ressentimento, na sensação de que o outro tem mais do que merece. Esse pensamento silencioso corrói o coração. A pessoa passa a medir a própria vida pelo que falta, não pelo que foi confiado.
Deus estabelece este mandamento para proteger o coração da insatisfação permanente. Ele observa que o furto não se limita a bens. Há quem roube tempo, roubando presença. Há quem roube honra, espalhando palavras que diminuem. Há quem roube oportunidades, agindo com injustiça. Tudo isso fere a dignidade humana. Deus protege cada dimensão da vida ao dizer: não furtarás. Este mandamento também confronta a pressa de possuir. O coração humano tende a querer atalhos. Deus ensina que aquilo que não vem pelo caminho certo carrega peso. O que é obtido sem integridade não traz descanso. Mesmo quando ninguém vê, o coração sabe. A culpa se instala e rouba a paz. Ela percebe que o furto quebra a confiança entre as pessoas. Ele entende que, quando a integridade é perdida, a convivência se torna defensiva. Deus deseja uma comunidade baseada em confiança, não em suspeita. Este mandamento sustenta relações saudáveis e sociedades justas. Há também uma dimensão espiritual profunda aqui. Quando se furta, se declara implicitamente que Deus não é suficiente, que Ele não proverá. Deus chama o coração de volta à confiança. Ele lembra que cada pessoa tem um caminho e um tempo. Tomar o que não é seu interrompe processos e gera desequilíbrio. Este mandamento ensina contentamento e responsabilidade. Ele chama o ser humano a administrar bem o que recebeu. Deus honra quem cuida do pouco e do muito com fidelidade. A integridade não depende da quantidade, depende da postura. Quando este mandamento é vivido, a vida se organiza. O coração vive mais leve, porque não carrega pesos ocultos. As relações se tornam mais transparentes. Deus abençoa o caminho da honestidade porque ele reflete seu caráter. Não furtar é escolher confiar. É crer que Deus vê, sustenta e recompensa. É viver com consciência limpa e coração em paz. Este mandamento protege a dignidade, preserva a justiça e fortalece a fé. Onde há integridade, Deus estabelece segurança verdadeira. 9º mandamento: não dirás falso testemunho contra seu próximo. Este mandamento trata do poder da palavra e da responsabilidade que acompanha quem fala. Deus sabe que a palavra tem força para construir ou destruir realidades inteiras. Um falso testemunho não é apenas uma mentira dita em um tribunal. É toda palavra que distorce a verdade, que manipula fatos, que fere reputações e quebra vínculos. Antes de destruir externamente, a mentira corrói o coração de quem a sustenta. Deus criou a palavra como instrumento de comunhão. Por meio dela, relações são formadas, alianças são firmadas, e a confiança se estabelece. Quando a verdade é substituída pela falsidade, a base da convivência humana se rompe. Ele observa que uma única mentira pode gerar uma cadeia de injustiças, uma reputação manchada, uma amizade desfeita, uma decisão equivocada. O impacto raramente fica restrito a quem mente. Ela percebe que o falso testemunho nem sempre é explícito. Às vezes, ele se manifesta em omissões estratégicas, em meias-verdades, em silêncios convenientes. Deus não separa essas formas. Tudo o que distorce a verdade fere a justiça. Ele não apenas condena a mentira aberta, mas também a intenção escondida de manipular a percepção do outro. Este mandamento protege a dignidade humana. A verdade guarda o valor das pessoas. Quando se mente sobre alguém, se retira dela o direito de ser vista como realmente é. Deus se posiciona contra isso porque Ele é Deus de verdade. Nele não há engano. Viver na mentira é se afastar do caráter divino. Ele sabe que a mentira exige manutenção constante. Quem mente precisa lembrar o que disse, sustentar versões, vigiar palavras. Isso gera tensão interior. O coração perde descanso. A verdade, ao contrário, libera. Mesmo quando é difícil, ela não exige esforço para ser mantida. Deus oferece este mandamento como proteção contra a escravidão da falsidade. O falso testemunho também destrói comunidades. Onde a mentira circula, a confiança morre. As pessoas passam a se defender, a desconfiar, a se fechar. Deus deseja um povo que viva em luz. A verdade cria segurança.
Ela permite correção, crescimento e reconciliação. Este mandamento também confronta o desejo de autoproteção a qualquer custo. Muitas mentiras são ditas para evitar consequências. Deus chama a coragem. Ele ensina que assumir a verdade, mesmo quando expõe, gera cura. A mentira apenas adia o enfrentamento e amplia o dano. Quando este mandamento é vivido, a palavra recupera seu valor. O que se diz passa a ter peso. As relações se fortalecem porque sabem em quem confiar. O coração se torna mais leve porque não vive dividido entre versões. Deus não pede perfeição absoluta, mas compromisso com a verdade. Ele chama o ser humano a alinhar palavras e intenções. Onde a verdade é honrada, a justiça floresce e a paz encontra espaço. Este mandamento preserva a integridade do coração e sustenta uma vida construída sobre fundamentos sólidos. 10º mandamento: não cobiçarás as coisas de seu próximo. Este último mandamento revela algo decisivo. Deus encerra a lei não com uma ação externa, mas com um movimento interno do coração. A cobiça acontece no lugar onde ninguém vê, antes de qualquer palavra ou atitude. Ela não precisa se manifestar em gestos para já estar operando. Por isso, este mandamento não trata do que se faz, mas do que se deseja. Deus vai direto à raiz de todos os outros mandamentos. Cobiçar é permitir que o coração se desloque do contentamento para a comparação. Ele olha para o que o outro tem e passa a medir sua própria vida pela falta. Ela começa a acreditar que a felicidade está sempre fora, sempre no que ainda não possui. Esse movimento silencioso gera inquietação constante. Nada satisfaz por muito tempo. Deus conhece esse ciclo e o interrompe com este mandamento. A cobiça não nasce do vazio material, nasce do vazio interior. Mesmo quem possui muito pode viver insatisfeito. O coração cobiçoso nunca descansa porque está sempre projetado no próximo desejo. Deus protege o ser humano desse desgaste contínuo. Ele ensina que a paz não vem da posse, mas da gratidão. Este mandamento revela que o problema não é desejar crescer, mas desejar o que não foi confiado. A cobiça ignora processos. Ela quer atalhos. Ela despreza o próprio caminho ao focar excessivamente no caminho do outro. Deus chama o coração de volta à identidade. Cada pessoa tem um tempo, uma história, uma porção. Quando isso é ignorado, a vida perde sentido. Ele observa que a cobiça alimenta muitos outros pecados. Da cobiça nasce o furto, a mentira, a traição e até a violência. Por isso Deus encerra os mandamentos aqui. Ele mostra que, se o coração estiver guardado, as ações se alinham. Se o interior estiver desordenado, os limites externos não serão suficientes. A cobiça também distorce relacionamentos. Em vez de celebrar o outro, o coração passa a competir. Em vez de agradecer, passa a reclamar. Deus não criou o ser humano para viver em comparação constante. Esse estado gera frustração, inveja e afastamento. O mandamento protege a comunhão. Este mandamento convida ao contentamento consciente. Não um contentamento passivo, mas um contentamento que reconhece a fidelidade de Deus no presente. Ele aprende a valorizar o que tem. Ela descobre que a paz cresce quando a gratidão ocupa espaço. Ao obedecer este mandamento, o coração encontra descanso. Ele deixa de correr atrás de promessas vazias. Ele se firma no que Deus já fez e confia no que ainda fará. A cobiça perde força quando a confiança cresce. Com este mandamento, Deus revela o objetivo de toda a lei. Não era controlar comportamentos, mas guardar o coração. Quando o coração está alinhado, a vida encontra equilíbrio. Os 10 mandamentos não são fardos, são proteção. Eles conduzem o ser humano a uma vida íntegra, livre e em comunhão com Deus. Ao chegar ao fim dos 10 mandamentos, algo se torna claro. Deus nunca esteve interessado apenas em comportamento. Ele sempre esteve interessado no coração. Cada mandamento foi entregue como um limite de proteção, não como um peso de condenação. Eles não foram dados para um povo sem saída,
mas para um povo recém-liberto. Isso revela o caráter de Deus. Primeiro ele liberta, depois ele orienta. Os mandamentos formam um caminho. Eles começam mostrando quem deve ocupar o centro da vida e terminam guardando os desejos mais íntimos do coração. Nada ficou de fora. Deus tratou da fé, do tempo, da família, da vida, dos relacionamentos, da justiça, da verdade e do interior humano. Não há excesso, não há falta. Tudo aponta para uma vida íntegra. Quando os mandamentos são vistos apenas como regras, eles afastam. Quando são compreendidos como expressão do amor de Deus, eles aproximam. Deus não estabeleceu limites porque desconfia do homem, mas porque conhece profundamente suas fragilidades. Ele sabe onde o ser humano se perde quando caminha sem direção. Cada mandamento é uma cerca colocada exatamente onde a queda seria mais dolorosa. Eles também revelam que Deus se importa com todas as áreas da vida. Não apenas com o templo, mas com a casa. Não apenas com a oração, mas com as escolhas diárias. Não apenas com o que se faz em público, mas com o que se deseja em segredo. A fé bíblica nunca foi fragmentada. Ela alcança o todo. Os 10 mandamentos continuam atuais porque tratam da essência humana, não de uma época específica. Onde há idolatria moderna, eles lembram quem deve governar. Onde há pressa e exaustão, eles chamam ao descanso. Onde há quebra de vínculos, eles restauram a honra. Onde há violência silenciosa, eles defendem a vida. Onde há mentira, eles chamam a verdade. Onde há insatisfação constante, eles conduzem ao contentamento. Deus não queria formar um povo obediente por medo, mas um povo alinhado por amor. A obediência, quando nasce do entendimento, deixa de ser obrigação e se torna resposta. O coração passa a obedecer não para evitar punição, mas porque reconhece cuidado. Este conteúdo não termina aqui. Ele continua toda vez que alguém escolhe viver com consciência diante de Deus. Os mandamentos não são um fim em si mesmos. Eles apontam para uma vida em comunhão, ordem e paz. Quando o coração entende isso, a fé amadurece. Deus não enviou os 10 mandamentos para controlar pessoas. Ele os enviou para proteger vidas. Quem compreende isso passa a enxergar Deus não como juiz distante, mas como pai cuidadoso. E quando essa visão se estabelece, a obediência deixa de pesar, porque nasce da confiança. Esse é o verdadeiro propósito dos 10 mandamentos: guardar o coração para que a vida floresça diante de Deus.